aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Seguinte, olha só, cara. Vamos começar a falar, obviamente, do massacre no Maracanã, que eu achei que seria pior. Porque termina o primeiro tempo 4-0. Fora os ameaços. Tem uma parada. O Flamengo, na minha visão ali de jogo, deu uma puxada no freio de mão. Segundo tempo, claramente. Puxou o freio de mão. Pensando na sequência, né? Primeira pergunta. Era pra ter... Meu irmão, porque a torcida pediu. A torcida pediu. Eu esqueci o grito que a galera... É melhor não falar, não. É melhor não falar. Mas a galera pediu. Melhor ficar falando assim, mais um. A galera pediu pra massacrar, pra macetar. Torcedor quer, né? Tem perda não e tal. Seria histórico. Poderia ser um jogo que entrasse pra história. Um 8-0, 7. Cara, eu acho que já entrou por um primeiro tempo muito acima. Muito. Foi 4-1, né? A torcida do Vasco vem tirando as faixas. O intervalo é simbólico. Você via nas redes sociais emblemático. Você acha que foi um jogo histórico? Eu acho. Primeiro tempo, assim, quem imaginaria? Só pra gente não imaginar, né? Não. Muita gente falava de Flamengo. Flamengo era favorito, sim. Flamengo tem tudo pra fazer um jogo, dar uma porra, Vasco não vence a 7 jogos. Mas ninguém imaginava... Os 10 minutos iniciais indicavam que o Flamengo daria uma porrada. Mas aqueles 10 minutos ali é um pouco que é uma... A gente tem que começar a falar sobre isso. Sim. Tava aqui o Coutinho, né? É meio que uma tática que o São Paulo tá usando, né? Jogou a isca. O Fluminense caiu porque tava desfalcado. Então, ele tinha a bola, não conseguia criar porque tava sem os caras de uma... Tinha o Ganso, mas não tinha Marcelo, o Alex, que dava aquela sustentação. Que é importante. Exatamente. Então o Flamengo trouxe pro campo e conseguia roubar essa bola e o Fluminense não criou muita coisa. Com algum chute do Cano e tudo mais. No caso do Vasco, aí já é sabido. Você vê a escalação do Vasco, meteu um buraco no meio campo, sem jogadores de criação. Eu acho que esse é um bom tema pra gente começar a analisar o jogo, porque assim, eu até escrevi sobre isso ontem no Twitter, e veio algumas pessoas falando, engenheiro de obra pronta e tudo mais, depois que acontece o resultado. Eu falei isso antes do jogo começar. O Vasco, a gente entende a característica do Barbieri, é um treinador que gosta que seus times tenham a posse de bola, né? Já falamos sobre ele aqui várias vezes, fez um bom trabalho no primeiro e no segundo ano do Red Bull Bragantino, assim. No Flamengo, lá atrás, em 2018, ele conseguiu fazer um bom trabalho durante um período também. E ele tenta fazer isso no Vasco. Ele que coloca o Paquetá de volante, né? E cresce, né? Isso aí. Ele chega a escalar o meio-campo com Cuejar, Paquetá e Diego no Flamengo. Pra mim, o Vasco não fez isso bem em toda a temporada de 2023, na minha opinião. Sempre que o adversário se fechou e o Vasco teve que ter mais tempo a bola contra times minimamente organizados. Vou dar um exemplo aqui. O ABC de Natal, que é um time da Série B, e nem tá fazendo uma grande Série B assim. O Vasco não conseguiu criar basicamente nada dentro de São Januário. Ok, o Flamengo não ia se fechar como o ABC de Natal. Mas, por outro lado, o ABC de Natal tem muito menos qualidade pra aproveitar os espaços que o Vasco deu naquele jogo e que daria novamente contra o Flamengo. Então, quando o Barbieri fala isso na entrevista que ele dá ao Sport TV antes do jogo começar, não, eu quero propor o jogo, aquilo ali pra mim já... Falei, como assim, cara? Será que ele tá achando que o Vasco tem condições hoje de jogar de peito aberto contra o Flamengo? Né, Mas de contra as grandes equipes hoje do futebol brasileiro, assim, tô dizendo em termos de investimento, o Vasco não tinha jogado assim. Contra o Palmeiras, quando foi bem sucedido. Quando ele teve o Palmeiras, Atlético Mineiro. Quando ele conseguiu ter um nível de enfrentamento maior, né? O próprio Flamengo, gente. Os 2 jogos, os 3 jogos que o Vasco fez contra o Flamengo na temporada não foram mais competitivos do que o de ontem. Sim. A estratégia foi diferente. O último, o da Guanabara, com certeza que eles venceram. O primeiro da semifinal também. Eu acho que o menos foi o segundo. Porque já tinha vantagem do primeiro jogo, então o time teve que sair um pouquinho mais. Então, mas, pra mim, foi um erro de estratégia ali. Ele tenta adiantar a marcação. Até no início do jogo, realmente, o Vasco consegue meio que entrincheirar o Flamengo atrás, mas é um recorte muito curto do jogo. O jogo tá começando, sabe? Você tá entendendo como o adversário tá se portando, existe o ímpeto inicial, aquela empolgação. Quando a coisa dá arrefecida, os problemas começam a aparecer. E foi o que aconteceu. Pulgar começou a entrar no jogo na saída de bola. E os espaços que o Vasco deu no próprio campo pro Flamengo. Né? Isso é uma coisa que o jogador, ele entra em campo já condicionado a fazer. Se a estratégia é, vamos ter a bola, vamos marcar lá no alto, o cara entra em campo condicionado a fazer isso. Mas é necessário que ele, caso isso não dê certo, que o adversário supere esse cenário, é necessário que ele se porte de uma outra forma também. E não foi isso que aconteceu ontem. O Flamengo teve extrema liberdade, né? O primeiro gol, eu nem digo nada. Nem acho que foi uma jogada assim de muito espaço, não. Foi muito mais mérito do Pulgar.
Mas a partir daquele momento, cara... Aí teve troca de passe, teve roubada de bola no campo do Vasco.